Além disso, sabemos que o glorioso Alcorão, diferentemente de outras escrituras religiosas ou de outros livros de histórias escritos por seres humanos, tem um início específico. Era uma vez as raposas e as uvas. Era uma vez o cordeiro e o lobo. Como diz a Bíblia, no princípio era Deus. No princípio era a palavra. Típico. E todo livro de histórias terá uma sequência. Sequência, você sabe, um começo e um fim em uma ordem serial. Mas o Alcorão é único. O primeiro versículo a ser revelado do Alcorão, leia, não é o primeiro capítulo. É o capítulo 1. É o capítulo 96, versículo 1. Ele não tem uma sequência. Não começa com Adão, que a paz esteja com ele. E então continua e vai para Noé e Moisés, que a paz esteja com eles. Depois Jesus, que a paz esteja com ele. Depois Muhammad, que a paz esteja com ele. Não, ele tem uma sequência única. Não funciona como uma mente humana porque o autor não é um ser humano. Além disso, há coisas desconhecidas mencionadas no Alcorão. Junto com isso, há um desafio que diz que você não o conhece. Por exemplo, isso é mencionado no Alcorão no capítulo 11, versículo 49. Dizendo que você não sabia disso antes, nem as pessoas entre vocês sabiam. Ele fornece informação e diz, ó profeta, você não sabia disso. Nem mesmo seu povo sabia. Isso é mencionado no capítulo 12, versículo 2. Que nenhum de vós o soube, nem o profeta o soube. Imagine o profeta dizendo que, quando o Alcorão foi revelado na Arábia, ele disse aos árabes, nem eu o conhecia, nem vocês o desconhecem. Qualquer árabe poderia ter se levantado e dito, sou árabe e conheço essa resposta. Isso, eu já sabia antes. O Alcorão menciona muitas incidências, muitas coisas sobre Zulkarnain, sobre a história das cavernas, muitas informações e diz que você não sabia. Que ser humano pode escrever esse livro e dizer que você não sabia disso antes? O que indica que isso não tem origem humana. Além disso, algumas pessoas dizem que o Alcorão é um engano. Quando perguntamos a elas qual é a origem do engano, elas não respondem. Você pode apontar um único engano no Alcorão? Eles não conseguem responder. Então, como você pode dizer algo que não pode provar logicamente? Há algumas pessoas que dizem uma coisa falsa, que fazem uma declaração falsa, e se enganam a si mesmas, mantendo-se fiéis a ela. Por exemplo, suponhamos que haja uma pessoa que pense que o Senhor é um inimigo. Ela pensa, ele não tem nenhuma prova lógica, não tem nenhuma razão, mas pensa que acredita falsamente que o Senhor é meu inimigo. No momento em que encontra o Senhor A, essa pessoa começa a se comportar como um inimigo do Senhor A. Agora o Senhor A, sendo um ser humano, retalia. Porque ele está me tratando como inimigo? Ele retalia. No momento em que o Senhor a retalia, a pessoa diz, ah, eu não disse que ele é meu inimigo? Veja, eles estão me retaliando. Portanto, você faz uma declaração falsa e se engana ao se ater a essa declaração. É isso que os críticos do Islã fazem. Eles fazem uma afirmação falsa e se enganam ao se apegarem a ela. Além disso, o Alcorão acredita no raciocínio. E há vários versículos que falam sobre raciocínio. Você pode analisá-los. Você pode discutir o assunto do Alcorão em vários lugares, inclusive no capítulo 14, versículo 52. Essa é a mensagem da humanidade. Que eles sejam advertidos por ela. Que eles saibam que há um só Deus. Que os homens de entendimento prestem atenção. Muitos muçulmanos acham que o Alcorão desencoraja o raciocínio. Ele desencoraja a discussão com as pessoas. Ele desencoraja a discussão sobre o Alcorão e a religião com outras pessoas. De fato, o Alcorão incentiva isso. Você deve discutir com os outros seres humanos. Você tem que discutir com os outros seres humanos. Isso é mencionado no Alcorão no capítulo 16, versículo 125. Convidai todos para o caminho de seu Senhor com sabedoria e bela pregação, e discuti com eles e raciocinai com eles da melhor maneira, a mais graciosa. O Alcorão incentiva o raciocínio, a argumentação e a discussão das melhores e mais agradáveis maneiras. Existe algo conhecido como esgotar as alternativas. Há um conceito conhecido como esgotar as alternativas. O Alcorão diz que isso vem de Deus. Se você não acredita nisso, diga-me de onde vem. Diga-me de onde ele vem.
O Alcorão diz que este livro é de Deus. O livro é de Alá. Se você discordar, me dê a resposta. Então, alguém dirá que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, escreveu o Alcorão e provamos anteriormente que ele não escreveu, ele mentiu. Por que ele mentiu? Por causa dos ganhos materiais. E provamos que isso não é possível. Talvez por poder e glória. E provamos que isso não é possível. Talvez pela unidade dos árabes. E provamos que isso não é possível. Alguém dirá, ok, fizemos pela reforma moral e provamos que isso não é possível. Adivinhe. Adivinhe. Ok. Ele copiou da Bíblia e nós provamos que isso está errado. Adivinhe. Quando todas as suas suposições estiverem erradas, isso significa que o Alcorão precisa ser ouvido. Ele exige respeito. Você tem que acreditar nele. Que esse livro, o Alcorão, é de Deus Todo-Poderoso. E o Alcorão diz em vários lugares que esse livro é uma revelação de Deus, incluindo o capítulo 45, versículos 1 e 2, onde diz: esta é uma revelação do livro do Senhor dos Mundos, exaltado em poder e cheio de sabedoria. O Alcorão diz em vários lugares que este livro é o livro de Deus Todo-Poderoso. É mencionado no capítulo 6, versículo 19, capítulo 6, versículo 93, é mencionado no capítulo 12, versículo 1 e 2, no capítulo 20, versículo 113, é mencionado no capítulo 32, versículo 1 a 3, no capítulo 36, versículo 1 a 3, é mencionado no capítulo 39, versículo 1, no capítulo 40, versículo 2, é mencionado no capítulo 45, versículo 2, é mencionado no capítulo 55, versículo 1 e 2. É mencionado no capítulo 76, versículo 23, que este livro, o glorioso Alcorão, não vem de ninguém além de Alá. Isso é conhecido como esgotar as alternativas. O que você tem, você dá, você experimenta. Se você não conseguir provar logicamente, terá que concordar com o que foi mencionado. No que diz respeito aos cientistas, eles têm uma filosofia diferente, têm uma abordagem diferente. Essa abordagem é conhecida como teste de falsificação. Os cientistas estão tão ocupados, há tantas teorias novas surgindo que eles não têm tempo para analisá-las. Eles dizem, se você tem uma teoria, primeiro nos dê uma maneira de provar que sua teoria está errada. Se você apresentar um novo conceito, primeiro nos dê uma maneira, nos mostre uma maneira de provar que sua teoria está errada. Albert Einstein, no início do século XX, propôs algumas coisas. Como o universo funciona junto com ele? Ele apresenta 3 maneiras de provar que sua teoria está errada. Os cientistas examinaram por 6 anos e depois concordaram que ela estava certa. Agora, qualquer pessoa que faça um teste de falsificação merece ser ouvida. Isso não significa que a pessoa seja ótima ou que o trabalho seja ótimo. Pode estar certo, pode estar errado, mas qualquer pessoa que faça o teste de falsificação merece ser ouvida. Há inúmeros testes de falsificação mencionados no Alcorão. Você quer provar que o Alcorão está errado? É muito fácil. Você o experimenta. Muito fácil. Há alguns testes de falsificação que foram feitos apenas para a época em que o Alcorão foi revelado. Alguns foram feitos para hoje. Alguns serão feitos até o último dia. Mencionarei apenas 4 ou 5 por falta de tempo. Um exemplo muito bom é a história de Abu Lahab. Abu Lahab era o tio do profeta Muhammad. E ele recebeu o apelido de Abu Lahab, o pai da chama. Ele era um dos inimigos mais ferrenhos do profeta. Sempre que via alguém falando com o profeta, ele costumava esperar. No momento em que o profeta saía, ele ia até o homem e lhe perguntava: o que o profeta disse? Ele disse preto. É branco? Ele disse dia? Não, é noite. Ele costumava falar o contrário. Ele era um dos inimigos mais ferrenhos do profeta. Ele saiu do caminho. Ele até mentiu muitas vezes só para provar que o profeta estava errado. Agora, há uma sura, capítulo, no Alcorão chamada Sura Lahab, capítulo 111, que todos nós conhecemos muito bem. Ela foi recitada muitas vezes. Nessa sura, é mencionado que Abu Lahab e sua esposa queimarão no fogo do inferno, indicando que nunca se tornarão muçulmanos. Eles nunca aceitarão o Islã. Essa surata foi revelada cerca de 10 anos antes da morte de Abu Lahab. Quando essa sura foi revelada, a única coisa que Abu Lahab tinha de fazer era aceitar o Islã.
E o Alcorão teria se mostrado errado. Na verdade, muitos de seus companheiros, que eram seus amigos, não aceitaram o Islã em um período de 10 anos. Abu Lahab, mais tarde, após 10 anos, morreu na Batalha de Badr. 10 anos. Ele teve tempo. O profeta estava constantemente lembrando por 10 anos. Se você aceitasse o Islã, o Alcorão estaria errado. Muito fácil. A única coisa que ele tinha de fazer era dizer: sou muçulmano. Finalizer. Não que ele tivesse que se comportar como um muçulmano. Não que ele tivesse que oferecer salá, oração. A única coisa que ele tinha de fazer era dizer: sou muçulmano e terminar. Foi provado que o Alcorão estava errado. Muito fácil. Muito fácil. Ele havia mentido muitas vezes contra o profeta. Ele tinha que mentir mais uma vez e o Alcorão teria sido provado errado. Mas ele não podia. Porque o autor do Alcorão é Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que Abu Lahab nunca aceitará o Islã. Teste de falsificação. 10 anos. Há outro teste de falsificação. Muitos estão lá. É mencionado no capítulo 2, versículos 94 e 95. Havia um grupo de judeus que estava em confronto com os muçulmanos. E eles diziam que a última morada com Alá é somente para nós. Então, Allah diz no capítulo 2, versículos 94 e 95, que se eles disserem que o último lar com Allah é apenas para eles, então peça a eles que clamem pela morte. Se você diz isso, então peça isso. E o versículo continua: eles nunca pedirão a morte. Jamais. A única coisa que esses judeus tinham de fazer para provar que o Alcorão estava errado era dizer: quero morrer tão facilmente. Não que eles tivessem que morrer. Não que tivessem que cometer suicídio. Não que tivessem que se esfaquear. A única coisa que tiveram de dizer foi: quero morrer tão facilmente para provar que o Alcorão está errado. Você quer dizer: eu quero morrer. 4 palavras. O Alcorão será provado errado. Alá continua no capítulo 2, versículo 95, versículo 96. Eles nunca clamarão pela morte, mesmo que 1000 anos lhes sejam dados. É muito fácil. É muito fácil provar que o Alcorão está errado. Esses 2 testes de falsificação foram falsificações do passado. Agora você me perguntará: irmão Zakir, hoje eu quero provar que o Alcorão está errado. Como posso provar que ele está errado hoje? Posso fazer isso hoje? Sim. Todos têm uma chance. Allah diz no capítulo 5, versículo 82. Que, para os fiéis, os mais próximos dos fiéis são aqueles que dizem que somos cristãos. E os mais distantes, os inimigos mais ferrenhos são aqueles que dizem que somos judeus e pagãos. O Alcorão diz que os inimigos mais ferrenhos dos crentes são judeus e os pagãos. E os mais próximos dos crentes são aqueles que dizem que somos cristãos como um todo. O Alcorão está falando como um todo. Há muitos judeus que aceitaram o Islã. Pode haver poucos judeus que sejam melhores do que os cristãos. Mas, como um todo, o Alcorão diz que os judeus são inimigos dos muçulmanos como um todo. E os cristãos estão mais próximos. É a única coisa que prova que o Alcorão está errado. Agora, todos os judeus do mundo se reúnem e planejam. Ok, vamos ser bons para os muçulmanos por alguns anos ou 2, 3 anos, melhores do que os cristãos. Prova-se que o Alcorão está errado. É muito fácil. Todos os judeus do mundo se reúnem por 3, 4 anos. Nós seremos bons para os muçulmanos. E então diremos que esse versículo do Alcorão, capítulo 5, versículo 82, está errado. Eles nunca o farão. Eles nunca serão capazes de fazê-lo. É fácil. Há outros testes de falsificação. Você dirá: eu não sou judeu, mas quero provar que o Alcorão está errado. Como posso provar isso? Alá deu a todos uma chance. Alá diz no Alcorão, no capítulo 17, versículo 88, eles dizem que ele o falsificou? Tentem produzir um Alcorão semelhante a ele. Vocês dizem que o Alcorão foi forjado? Tentem apresentar um Alcorão semelhante a ele. O mesmo desafio é repetido no capítulo 52, versículo 34. Alá desafia isso. Tente produzir um Alcorão como esse e você nunca conseguirá. Mesmo que todos os gênios e a humanidade se reunissem, eles nunca seriam capazes de produzir um Alcorão semelhante sem a ajuda de Alá. É um desafio.
Agora, Allah torna o desafio mais fácil. Allah diz no capítulo 11, versículo 13. Eles dizem que ele forjou isso? Apresente 10 suras forjadas como essa. Não o Alcorão inteiro. É difícil. Esqueça isso. Esse desafio é difícil. Produzam 10 suras como o Alcorão. E peça ajuda a alguém além de Allah. E você nunca será capaz de fazê-lo. Allah torna o desafio mais fácil, muito mais fácil. No capítulo 10, versículo 38, dizem que ele a forjou? Apresente uma surata como essa. Uma. Não o Alcorão inteiro. Não 10 suratas. Uma surata como essa. E peça ajuda a quem você quiser, além de Deus. E você não será capaz de fazer isso. Sem resposta. Agora Allah torna o teste muito mais fácil. Allah diz, no capítulo 2, versículos 23 e 24. Allah diz, e se você distribuir como que temos revelado ao nosso servo de tempos em tempos, produza uma surata um pouco semelhante a ela. Significa algo semelhante. Não exatamente como o Alcorão. Tente produzir uma surata que seja semelhante ao Alcorão. Peça ajuda e testemunhas. Quem você quiser, além de Allah, se você falar a verdade. Mas se não puder, e com certeza não poderá, esteja preparado para o fogo cujo combustível são homens e pedras. Não podereis fazê-lo e, com certeza, não podereis fazê-lo. E esteja preparado para o fogo cujo combustível são homens e pedras. Esse é um desafio. Tente produzir uma sura um pouco semelhante a essa. Agora me diga. Se é um teste, você tem que produzir uma surata em árabe. Então, irmão Zakir, eu não sei árabe. Então, como posso participar desse teste? Eu disse que tudo bem. Se você produzir uma surata como a do Alcorão, ela tem que ser em árabe. Não pode ser em inglês, nem em francês, nem em hindi, nem em urdu. Muitas pessoas tentaram. Não que elas não tenham tentado. Muitas centenas de pessoas tentaram e falharam miseravelmente. Conseguiram rimar, mas se afastaram da realidade. Muitas pessoas tentaram e muitas estão disponíveis nos livros. Mas todas elas falharam miseravelmente. Agora você me perguntará, irmão Zakir, eu não sei árabe. Não sou judeu. Como posso tentar provar que o Alcorão está errado? Há muitos testes de falsificação. Vou lhe dar mais um em que qualquer pessoa pode participar. Comecei minha palestra citando um versículo do Alcorão do capítulo 4, versículo 82, que diz: não consideram o Alcorão com cuidado? Se ele tivesse sido escrito por alguém além de Allah, alguém além do Deus Todo-Poderoso, haveria muitas contradições. Portanto, se você quiser provar que o Alcorão está errado, a única coisa que precisa fazer é eliminar uma única contradição no Alcorão. Se alguém eliminar uma única contradição no Alcorão, será provado que o Alcorão está errado. Não que as pessoas não tenham tentado. Muitas pessoas tentaram. Se você entrar na internet, encontrará milhares de contradições. Mas todas elas estão fora de contexto, ou foram mal traduzidas ou são ilógicas. Então, isso é chamado de teste de falsificação. Portanto, o Alcorão nos mostra uma maneira de provar que está errado. Se você acha que não é de Deus e quer provar que está errado, tente. Retire uma única contradição e o Alcorão será provado errado. Isso é chamado de teste de falsificação. With what I've said in the last 1 hour, he'll have to agree that the Quran is from God. Qualquer pessoa que acredite em Deus concordará imediatamente. Se for imparcial com o que eu disse na última 1 hora, terá de concordar que o Alcorão é de Deus. Mas o que dizer de uma pessoa que não acredita em Deus? Se uma pessoa não acredita em Deus, onde está a questão de o Alcorão ser uma palavra de Deus? Portanto, agora lidamos com a maioria das pessoas, mas ainda há uma grande porcentagem de ateus que não acreditam no próprio Deus. Como lidamos com eles? Quando encontro um ateu e se ele diz que não acredita em Deus, a primeira coisa que faço é parabenizá-lo. Agora vocês podem se perguntar por que Zakir está parabenizando um ateu? A razão pela qual eu o parabenizo é porque a maioria dos seres humanos está acreditando cegamente. A maioria dos cristãos. Os cristãos porque o pai é cristão. Ele é hindu porque o pai é hindu. Alguns deles são muçulmanos porque seus pais são muçulmanos.
Eles não estão pensando. Essa pessoa está pensando. Ela pode ser de origem religiosa, mas pode não concordar que o Deus que seus pais estão adorando é o que deve ser chamado de Deus. A razão pela qual parabenizo o ateu é porque ele disse a primeira parte do credo islâmico não a Deus. A única coisa que tenho de fazer é provar a ele, mas Alá. O que farei, se Alá quiser? Para os outros não muçulmanos, primeiro tenho que provar que o Deus que ele está adorando é falso. Portanto, perdi metade do tempo tentando provar que o Deus que ele está adorando é falso. Aqui, metade do meu trabalho está feito. Não há Deus. A única coisa que me resta é, mas Alá e o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o mensageiro de Alá. Agora, esse ateu rejeita Deus porque tem o conceito errado de Deus. Agora, qualquer pessoa que diga que não acredita em Deus, primeiro eu lhe perguntarei qual é a definição de Deus. Para que alguém rejeite algo, deve conhecer sua definição. Por exemplo, se eu disser que isso é uma caneta, para você dizer que não é uma caneta, você deve saber a definição de caneta. Se você não souber a definição de caneta, não poderá dizer que isso não é uma caneta. Ficou claro? Você concorda comigo ou não? Se eu disser que isso é uma caneta, para que você possa dizer que não é uma caneta, você precisa saber a definição de caneta. Caso contrário, você não poderá dizer logicamente que não é uma caneta. Havia uma pessoa inteligente. Ele disse, não, irmão Zakir, eu sei que isso é um livro. Portanto, mesmo que eu não saiba a definição de caneta, posso dizer que não é uma caneta. Eu sei que é um livro. Então, por que eu deveria saber a definição de caneta? Então eu disse que tudo bem. Você conhece esse livro? Ele disse que sim. Eu digo que isso é um kitab. Se ele disser que não, não é um kitab. Ele conhece a definição de livro, mas não conhece a definição de kitab. Kitab em árabe e urdu significa um livro. Se eu disser que isso é uma caneta, saber a definição de caneta é mais importante do que saber o que é isso. Da mesma forma, se uma pessoa disser que Deus não existe, primeiro eu lhe perguntarei qual é a definição de Deus. A definição que eles dão é que, quando veem que um Deus conta uma mentira, um Deus pode ser derrotado. O Deus pode ser morto. Então, quando ouvimos todas essas histórias de Deus contando uma mentira, um Deus pode ser derrotado, um Deus pode ser morto, um Deus pode morrer. Um Deus precisa comer. Então, eles rejeitam o Deus. Quem eles estão rejeitando? Eles estão rejeitando os falsos deuses, não a Deus. Similarly, someone, if he believes that Islam is a religion of terrorism, Islam is a merciless religion. Da mesma forma, se alguém acredita que o Islã é uma religião de terrorismo, que o Islã é uma religião impiedosa, que o Islã é uma religião não científica, que o Islã é uma religião que não dá direitos à mulher, ele rejeita esse Islã. Eu digo, até eu rejeito esse Islã, porque eu sei que o Islã é uma religião misericordiosa, o Islã é uma religião científica, o Islã tem direitos humanos, o Islã tem direitos da mulher. Eu digo a ele que o Islã em que você acredita e rejeita deve ser rejeitado. Mas o verdadeiro Islã é. Então eu apresento a ele o verdadeiro Islã. Da mesma forma, quando essas pessoas estão rejeitando o falso Deus, temos que apresentar a elas o que é o verdadeiro Deus. E a melhor definição de Deus Todo-Poderoso, de Alá, dada no Alcorão, está no capítulo 112, versículos 1 a 4. Diz, ele é Alá, uno e único. Alá, o absoluto e eterno. Ele não gera nem é gerado. Não há nada como ele. Essa é uma definição de 4 linhas de Alá. Qualquer pessoa que diga que tal e tal pessoa é Deus. Se essa pessoa se enquadrar nessa definição de 4 linhas, nós, muçulmanos, não temos nenhuma objeção em aceitá-la como Deus. A primeira é, diga, Alá, um e somente. A segunda é Alá, o absoluto e eterno. Ele não gera nem é gerado. Não há nada como ele. Há muitas pessoas que dizem que Rajneesh é o Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar esse Bhagwan Rajneesh à prova no capítulo 112. Uma pessoa me perguntou, na época, que irmão Zakir, nós, hindus, não acreditamos que Bhagwan Rajneesh seja Deus. Eu nunca disse que os hindus acreditam que Bhagwan Rajneesh seja Deus.
Eu li as escrituras hindus. Em nenhum lugar das escrituras hindus Bhagwan Rajneesh é Deus. Eu disse que alguns seres humanos, algumas pessoas acreditam que Bhagwan Rajneesh é Deus. Vamos colocar esse Bhagwan Rajneesh à prova no capítulo 112. O primeiro é: diga, Alá, um e único. Bhagwan Rajneesh era o único? Ele foi o único homem que reivindicou a divindade? Há centenas de pessoas que reivindicaram a divindade. E só neste país há milhares que afirmaram ser deuses. Ele não é o único. Mas os discípulos de Rajneesh dirão que não. Ele é o único. Ele é único. Vamos para o próximo teste. Alá, o absoluto e eterno. Rajneesh era absoluto e eterno? Sabemos que, na autobiografia de Rajneesh, ele diz que sofria de asma, de dor crônica nas costas e de diabetes mellitus. Imagine Deus Todo-Poderoso sofrendo de asma, dor crônica nas costas e diabetes mellitus. O terceiro teste é que ele não gera, nem é gerado. Conhecemos Bhagwan Rajneesh. Ele nasceu em Madhya Pradesh. Mais tarde, em 1981, ele foi para os Estados Unidos e levou milhares de americanos para um passeio. E no estado de Oregon, ele fundou sua aldeia chamada Rajneeshuram. Mais tarde, o governo americano prendeu e o colocou atrás das grades. E Rajneesh alega que o governo americano o envenenou lentamente na prisão. Imagine Deus todo poderoso sendo envenenado lentamente. Mais tarde, o governo americano volta para a Índia e para a cidade de Pune, onde ele tem um centro que agora é chamado de Comuna de Osho. E quando você vai ao centro, se você vai ao Samadhi, é mencionado lá em seu Samadhi, Bhagwan Rajneesh Osho. Nunca nasceu, nunca morreu, mas visitou a Terra de 11 de dezembro de 1931 a 19 de janeiro de 1990. Nunca nasceu, nunca morreu, mas visitou a Terra de 11 de dezembro de 1931 a 19 de janeiro de 1990. Esqueceram de mencionar em um Samadhi que ele não recebeu vistos para mais de 21 países do mundo. Deus Todo-Poderoso vem visitar o mundo e exige vistos. E o arcebispo da Grécia disse que se vocês não tirarem Rajneesh do país, queimaremos a casa dele e a casa de um discípulo. E o último teste: não há nada como ele. É tão rigoroso que ninguém além do verdadeiro Deus Todo-Poderoso pode passar. No momento em que você comparar Deus a qualquer pessoa deste mundo, a qualquer pessoa do universo, ele não é Deus. Não há nada como ele. Suponhamos que alguém diga que Deus Todo-Poderoso é 1000 vezes mais forte que Arnold Schwarzenegger. Talvez você já tenha ouvido o nome de Arnold Schwarzenegger, a pessoa que recebeu o título de Mr. World, o homem mais forte do mundo. Senhor Universo, o homem mais forte do universo. Se alguém disser que Deus Todo-Poderoso é 1000 vezes mais forte que Arnold Schwarzenegger, no momento em que você puder comparar Deus a qualquer coisa neste mundo, seja Arnold Schwarzenegger, seja Darasim, seja King Kong, seja 1000 vezes ou milhões de vezes, no momento em que você puder comparar Deus a qualquer coisa neste mundo, ele não é Deus. Não há nada como ele. Vocês conhecem Bhagwan Rajneesh. Ele usava roupas brancas. Tinha barba. Tinha 2 olhos como seres humanos. Um nariz, 2 mãos. No momento em que compararmos Deus a qualquer coisa deste mundo, ele não é Deus. Por outro lado, Allah diz no Alcorão, no capítulo 17, versículo 110, dize, invocai-o por Allah ou por Rama, seja qual for o nome que lhe derdes, pois a ele pertencem os mais belos nomes. Você pode chamar Alá por qualquer nome, mas deve ser um nome bonito. Ele não deve evocar uma imagem mental. Deve ser um nome dado por ele mesmo. E essa mensagem, além de ser mencionada no capítulo 17, versículo 110, também é mencionada no capítulo 7, versículo 180, no capítulo 20, versículo 8, bem como no capítulo 59, versículo 24, que a Deus pertencem os mais belos nomes. May not satisfy them completely. Many of the atheists, they say that science is a yardstick. Muitos dos ateus acreditam na ciência. Todos esses argumentos podem não satisfazê-los completamente. Muitos dos ateus dizem que a ciência é um parâmetro. Eles acreditam que a ciência é definitiva. Portanto, vamos tentar provar a esse grupo de ateus também a existência de Alá. Portanto, se eu souber que esse ateu acredita apenas na ciência, depois de parabenizá-lo, farei uma pergunta simples. Supondo que exista um equipamento, que exista um dispositivo que ninguém no mundo jamais tenha visto, e se esse dispositivo for comprado na sua frente, outra pergunta é feita. Quem será a primeira pessoa capaz de lhe dizer o mecanismo desse dispositivo?
Aquele ateu. Depois de pensar um pouco, ele pode dizer: a primeira pessoa que poderá lhe dizer o mecanismo de um dispositivo que ninguém no mundo jamais viu. Ninguém no mundo sabe sobre ele. Ele lhe dirá que é o criador desse dispositivo. Ou ele pode dizer o fabricante do dispositivo. Ele pode dizer o inventor. Ele pode dizer o produtor. Ele pode dizer o fabricante. Seja o que for que ele diga, será algo semelhante. Ou criador, fabricante, produtor, criador, inventor, algo semelhante. Mantenha essa resposta no fundo de sua mente. A segunda pessoa é o criador, se ele disser que é alguém que ele conhece ou uma pessoa que faz pesquisa. Mas isso é secundário. Se você perguntar a esse ateu como o nosso universo passou a existir, ele lhe dirá que o nosso universo foi criado. Então ele lhe dirá que o nosso universo era inicialmente uma nebulosa primária. Depois houve uma separação secundária, um Big Bang que deu origem a galáxias, estrelas, Lua, Sol e a Terra em que vivemos. Isso ele chama de Big Bang. Se você perguntar a ele quando ficou sabendo sobre essa criação do universo, sobre o Big Bang, ele lhe dirá que foi há cerca de 50 anos. 40 anos atrás. Então você diz a ele: essa coisa que você está mencionando sobre o Big Bang já foi mencionada no Alcorão há 1400 anos. No capítulo 21, versículo 30, onde Allah diz: não reparam os incrédulos que o céu e a terra estavam unidos e nós os separamos? O que você está falando sobre o Big Bang já foi mencionado no Alcorão há 1400 anos. Quem poderia ter mencionado isso no Alcorão? Então ele dirá: talvez seja um acaso. Alguém escreveu isso. Não tem problema. Não discuta com ele. Faça-lhe a próxima pergunta: qual é a forma da Terra? Então ele lhe dirá: anteriormente, os seres humanos pensavam que o mundo era plano. Foi em 1577, quando Sir Francis Drake navegou ao redor da Terra, que ele provou que a Terra era esférica. Diga a ele que o Alcorão menciona no capítulo 79, versículo 30, fizemos a Terra em forma de ovo. A palavra árabe dahaha, um de seus significados é uma extensão e a Terra é uma extensão. O outro significado é derivado da palavra árabe duya, que significa ovo. E sabemos hoje que a Terra não é totalmente redonda como uma bola. Ela é súbita a partir do polo e protuberante a partir do centro. Seu formato é geoesférico. É um pouco semelhante a um ovo. E a palavra árabe duya não se refere a um ovo normal. Ela se refere especificamente ao ovo de avestruz. E se você analisar o formato do ovo de um avestruz, ele tem formato geoesférico. Imagine que o Alcorão menciona que a Terra é geoesférica há 1400 anos. Quem poderia ter mencionado isso? Então ele lhe dirá: seu profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, era um homem inteligente. Não discuta. Continue. A luz da lua é sua própria luz ou luz refletida? O ateu lhe dirá que, anteriormente, pensávamos que a luz da lua era sua própria luz. Mas hoje sabemos que a luz da lua não é sua própria luz. É uma luz refletida. Quando você ficou sabendo disso, ele lhe dirá que ficamos sabendo ontem, há 50 anos, 100 anos atrás, há 200 anos. O Alcorão menciona 1400 anos atrás no capítulo 25, versículo 61. Bendito seja aquele que colocou a constelação no céu e nela o sol tem sua própria luz, e a lua tem luz emprestada. A palavra árabe para sol é shams. Sua luz é sempre descrita como uma tocha ou uma lâmpada ardente, e a lua em árabe é chamada de qamar. Sua luz é sempre descrita como munir ou nur. Munir significa luz emprestada e nur significa um reflexo da luz. E em nenhum lugar a luz da lua é descrita como varraja ou siraj. É sempre descrito como nur ou munir, luz emprestada ou reflexo da luz. Quem poderia ter mencionado isso no Alcorão há 1400 anos? Agora haverá uma pausa. Não fique esperando a resposta. Continue. Quando eu estava na escola, aprendi que o Sol girava, mas era estacionário. Ele não girava em torno de seu eixo. O Alcorão diz, no capítulo 21, versículo 33, foi Allah quem criou a noite e o dia, o Sol e a Lua, cada um viajando em uma órbita com seu próprio movimento. A palavra árabe asbarron descreve o movimento de um corpo em movimento. E se estivermos falando de um corpo celeste, isso significa que o Sol e a Lua, além de girarem, também estão girando em torno de seu próprio eixo. E hoje a ciência nos diz que o Sol leva aproximadamente 25 dias para completar uma rotação. Imagine o que eu li na escola. Terminei minha escola em 1982. O Sol era estacionário. 1400 anos antes de o Alcorão dizer que o Sol girava. E meu livro de ciências dizia que o Sol era estacionário. Hoje foi incorporado que o Sol gira.
Você pergunta a ele, quem poderia ter mencionado isso? Haverá uma pausa silenciosa. Alguns críticos dirão que não é nada demais o fato de o Alcorão falar sobre astronomia porque os árabes eram avançados no campo da astronomia. Concordo que os árabes eram avançados no campo da astronomia. Mas gostaria de lembrá-los de que foi séculos depois que o Alcorão foi revelado que os árabes se tornaram avançados no campo da astronomia. Portanto, foi com o Alcorão que os árabes aprenderam sobre astronomia e não o contrário. No que diz respeito à hidrologia, quando você pergunta ao ateu, você o questiona sobre o ciclo da água. Ele lhe dirá que a água evapora do oceano. Ela se forma em nuvens. As nuvens se movem para o interior. Ela cai na forma de chuva e a água é reabastecida. Eu lhe pergunto, quando você ficou sabendo disso? Ele lhe dirá, foi em 1580. Quando Sir Bernard Palissy falou sobre o ciclo da água pela primeira vez. 1580, então você diz a ele o que descobriu em 1580. Apenas algumas centenas de anos antes de o Alcorão mencionar 1400 anos atrás. O Alcorão diz que a água evapora do oceano, formado por nuvens. As nuvens se movem e se juntam. Elas se movem para o interior e caem sob a chuva, e a água diminui. O ciclo da água é mencionado no Alcorão em grande detalhe em vários lugares. Mencionado no capítulo 39, versículo 21, no capítulo 30, versículo 24, no capítulo 15, versículo 22, no capítulo 23, versículo 18, no capítulo 30, versículo 48, no capítulo 24, versículo 43. É mencionado no capítulo 78, versículos 12 a 14. É mencionado no capítulo 7, versículo 57. No capítulo 13, versículo 17. É mencionado no capítulo 25, versículos 48 e 49. É mencionado no capítulo 36, versículo 34. É mencionado no capítulo 35, versículo 9. É mencionado no capítulo 45, versículo 5, no capítulo 50, versículos 9 e 10. É mencionado no capítulo 56, versículos 67 a 70. É mencionado no capítulo 86, versículo 11. Posso continuar e continuar e continuar citando apenas os versículos do Alcorão que falam sobre o ciclo da água. Somente o Alcorão fala sobre o ciclo da água em grande detalhe. Quem poderia ter mencionado isso no Alcorão há 1400 anos? Não há resposta. Não se preocupe. Continue. O Alcorão fala sobre geologia. Os geólogos dizem que o raio da Terra é de 3.750 milhas. As camadas mais profundas são quentes e fluidas. A camada superior é uma crosta fina, com apenas 20 milhas de espessura. E há grandes possibilidades. Ela vai tremer. Isso se deve aos fenômenos de dobramento que dão origem a cadeias de montanhas que impedem que a Terra trema. Alá mencionou isso no Alcorão. É mencionado no Alcorão no capítulo 78, versículo 7, bem como no 8º. Alá diz, fizemos a Terra como uma extensão e as montanhas como estacas, o que a ciência concordou hoje. Uma mensagem semelhante é mencionada no capítulo 21, versículo 31, que diz que colocamos sobre a terra montanhas firmes, para que ela não se abalasse com vocês. No campo de oceanologia. Anteriormente, sabíamos que havia 2 tipos de água, a salgada e a doce. Mas o Alcorão diz, no capítulo 25, versículo 53, que foi ele quem liberou 2 corpos de água corrente, um doce e saboroso, o outro salgado e amargo. Embora eles se encontrem, não se misturam. Há uma barreira que é proibida de ser transgredida. Sabíamos que havia 2 tipos de água. Mas o que o Alcorão quer dizer? Há uma barreira que é proibida de ser transgredida. Hoje, sabemos que sempre que um tipo de água flui para outro tipo de água, ela perde seus constituintes e é homogeneizada. Ela flui para dentro da água. Essa área de homogeneização é chamada de barreira no Alcorão. O Alcorão mencionou isso há 1400 anos. O Alcorão mencionou sobre biologia, no capítulo 21, versículo 30. Nós criamos todos os seres vivos a partir da água. Então, vocês não acreditarão? Quem poderia ter acreditado nos desertos da Arábia que tudo é feito de água? Hoje, a ciência nos diz que todos os seres vivos são feitos de água. Há uma teoria conhecida como teoria da probabilidade, segundo a qual, se você der um palpite, as chances de estar certo dependerão de quais são as opções. Por exemplo, se eu jogar uma moeda, cara ou coroa, qualquer que seja a resposta que você der, a chance de você estar certo é de 1 sobre 2. 50%. 2 opções. A chance de você estar certo é de 1 sobre 2, 50%. Se eu jogar uma moeda 2 vezes, a chance de eu estar certo nas 2 vezes é de 1 sobre 2, em 1 sobre 2, é de 1 sobre 4, é de 25%. Se eu jogar uma moeda 3 vezes, a chance de eu estar certo nas 3 vezes é de 1 sobre 2 em 1 sobre 2 em 1 sobre 2, é de 1 sobre 8, 12,5%. Se eu jogar um dado, o dado tem 6 lados.
A chance de eu acertar um palpite é de 1 sobre 6. Agora, se você aplicar essa teoria da probabilidade de que alguém dê um palpite, por exemplo, qual é a forma da Terra? Você pode pensar em 10 coisas: plana, quadrada, retangular, triangular, hexagonal, etc. Pode ser esférica. Se você tentar adivinhar que ela é esférica, as chances de acerto serão de 1 sobre 10. Se você perguntar a uma pessoa se a luz da Lua é a sua própria luz ou a luz refletida, se ela tentar adivinhar, as chances de ela estar certa são de 1 sobre 10. É 1 sobre 2. As chances de que ambos estejam certos. O formato da Terra e a luz da Lua não é sua própria luz, é de 1 sobre 10 em 1 sobre 2. É de 1 sobre 20. Isso é 5%. Todas as criaturas vivas são feitas de 1000 coisas: areia, ferro, estanho, madeira, etc. Talvez até mesmo água. A chance de você adivinhar e acertar é de 1 sobre 1000. As chances de todas as 3 estarem corretas. A forma da Terra é esférica, a luz da Lua é refletida. Tudo que é emitido pela água é 1 sobre 10, 1 sobre 2, 1 sobre 1000, 1 sobre 20.000. É 0,005. Somente em 3 fatos científicos é 0,005%. Já mencionei vários. E se você ler meu livro, há centenas deles. Há muitas coisas. O Alcorão fala sobre botânica no capítulo 13, versículo 3, que todas as frutas são criadas em pares, em sexos, macho e fêmea. O Alcorão diz no capítulo 20, versículo 53, que as plantas são criadas em sexos, macho e fêmea, o que você ficou sabendo recentemente. No campo da zoologia, o Alcorão diz que os animais e os pássaros vivem em comunidade como seres humanos. No capítulo 6, versículo 38, que conhecemos recentemente, o Alcorão fala sobre a abelha que ela pode encontrar seu caminho, o que vimos recentemente no capítulo 16, versículos 68 e 69. O Alcorão diz que a abelha operária é uma abelha fêmea. Anteriormente, pensava-se que era abelha macho. O Alcorão diz no capítulo 16, versículo 69, que a operária é a abelha fêmea. O Alcorão fala sobre o estilo de vida da aranha no capítulo 29, versículo 41. O Alcorão fala sobre o estilo de vida da formiga no capítulo 27, versículos 17 e 18, ao qual chegamos recentemente. O Alcorão fala sobre a genética, que é um fluido masculino. É o esperma que é responsável pelo sexo da criança. No capítulo 53, versículos 45 e 46. Bem como no capítulo 75, versículos 37 a 39, que conhecemos recentemente. O Alcorão fala sobre embriologia, dizendo que todos os seres humanos são feitos de alaca, uma substância semelhante a uma sanguessuga, algo que se agarra, no capítulo 96, versículo 2, que conhecemos recentemente. O Alcorão fala sobre os vários estágios embriológicos no capítulo 23, versículos 12 a 14, sobre os quais falamos recentemente. Há vários fatos científicos mencionados no Alcorão. Vou mencionar apenas mais 2. Há pessoas que dizem que, depois que nós, seres humanos, morremos, somos enterrados e nossos ossos se desintegram. Como Allah poderá reconstruir o osso no dia do julgamento? Então, Allah diz, isso é mencionado no Alcorão, capítulo 75, versículo 13 e 4, que quando eles dizem isso, como Allah será capaz de reconstruir os ossos no dia do julgamento? Diga-lhes, Allah não pode apenas reconstruir os ossos, ele pode até mesmo reconstruir em perfeita ordem as pontas de seus dedos. O que Allah quer dizer ao afirmar que não só pode reconstruir seus ossos, como também pode reconstruir em perfeita ordem as pontas de seus dedos? Foi em 1880 que Sir Francis Gould descobriu o método de impressão digital e disse que não há duas impressões digitais idênticas, mesmo em 1 milhão de seres humanos. Hoje, a polícia, o CID, o FBI, a CIA usam o método de impressão digital para identificar o criminoso. O Alcorão fala sobre o método de impressão digital há 1400 anos. E nós descobrimos em 1880. Quem poderia ter mencionado isso? Gostaria de mencionar mais uma coisa antes de encerrar os fatos científicos. Havia um cientista chamado Pravatakrada Shashan, o professor Takrata Kashan, oriundo da Tailândia, que estava fazendo uma grande pesquisa sobre os receptores de dor. Anteriormente, nós, seres humanos, pensávamos e os médicos pensavam que somente o cérebro era responsável pela sensação de dor. Hoje, descobrimos que há certos receptores na pele que também são responsáveis pela sensação de dor. Essa é a razão pela qual, quando uma pessoa com queimadura vai ao médico, ele pega um alfinete e o pica na área da queimadura. Se o paciente sentir dor, o médico fica feliz. Os receptores de dor estão intactos. Se o paciente não sentir dor,
o médico fica triste. Os receptores de dor foram destruídos. Isso é mencionado no Alcorão, no capítulo 4, versículo 56. Quanto àqueles que desmentem os nossos sinais, lançá-los-emos no fogo do inferno. E sempre que as peles forem assadas, lhes daremos pele fresca para que sintam a dor. Isso indica que há algo na pele que é responsável pela sensação de dor. Imagine, o Alcorão fala sobre os receptores de dor há 1400 anos. E o professor Pravatakra Shashan, quando tomou conhecimento dessa menção no Alcorão, na 9ª Conferência Médica em Riad, na própria conferência, ele disse o credo islâmico e afirmou: não há Deus além de Alá e o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é o mensageiro de Alá. Portanto, quando você pergunta ao ateu quem poderia ter mencionado isso no Alcorão, a única resposta que posso lhe dar é a mesma que ele lhe deu anteriormente. É o Criador, é o Criador, é o produtor, é o fabricante, é o inventor. Esse Criador, esse produtor, esse fabricante, esse Criador, esse inventor, nós, muçulmanos, o chamamos de Alá. Essa é a razão pela qual, hoje, a ciência não está eliminando Deus. Ela está eliminando modelos de Deus. Os cientistas de hoje estão eliminando modelos de Deus. Isso não pode ser Deus. Isso não pode ser Deus. Eles não estão eliminando Deus. E um famoso filósofo e cientista, Francis Bacon, disse que aqueles que têm pouco conhecimento de ciência se tornam ateus. Mas aqueles que têm um conhecimento profundo da ciência se tornam crentes em Deus. Gostaria de encerrar minha palestra com a citação do Alcorão do capítulo 41, versículo 53, que diz: em breve lhes mostraremos nossos sinais nas regiões mais distantes dos horizontes e nas almas, até que lhes fique claro que esta é a verdade.